de Direitos Culturais é uma realização da OAB, 13ª Subseção, Minas Gerais, por meio da sua Comissão de Cultura, também da Universidade Federal de Uberlândia, por meio da PROESC de CUT, UFO. Nós temos o apoio da TV Integração, da Comissão de Igualdade Racial, o patrocínio da empresa Martins e Eficaz. E esse ano só foi possível também realizar o Seminário de Direitos Culturais, porque almas sensíveis na CAS avaliaram o projeto como um bom projeto, né, para se discutir para direitos culturais aqui na cidade. Então, a gente entende que foi o primeiro, não tinha um lugar para o seminário, e nós colocamos ele na cadeira de patrimônios, na classificação de patrimônio, e ele foi avaliado e então aprovado no Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e por isso a gente está conseguindo realizar presencialmente, né? Senão nós teremos que fazer talvez de forma online, ou enfim, mas não tem nada que substitui esse encontro, né? Os encontros. Lembrando que a temática desse ano é Patrimônio, Cidadania e Culturalidades. Nós passaremos então agora para a roda de conversa, o acesso à cultura, a liberdade de expressão e a proteção à criança e ao adolescente. Bom dia a todos e todas. Com muita alegria que eu estou presidindo, mediando essa mesa hoje, a convite da Kátia. Há um tempo atrás, vou tentar fazer uma mesa mais informal, porque roda de conversa acho que não cabe aqueles rigores jurídicos todos, acho que fica mais descontraído, mais fácil, mais gostoso para todo mundo estar aqui, né? Então, um tempo atrás, a Kátia me convidou para participar do seminário, e lá na OAB nós iniciamos uma conversa, quando ela me relatou um evento acontecido na cidade, que estava trazendo um certo constrangimento para os artistas. Ela, como presidente da comissão na OAB, ficou sabendo, entrou em contato com o Gabriel e começou toda uma movimentação em torno de uma nova legislação municipal que trouxe algumas situações novas, talvez com algo por detrás, né? E esse é o contexto, então, que vai ser debatido no dia de hoje. Então, acho que no sentido de dinamizar e de que todos compreendam o que estamos discutindo aqui, eu acho que poderia ser assim a dinâmica, então, passar para você, Kátia, para você fazer a narrativa, depois para o Gabriel, que foi quem deu o andamento, e por fim para o Leonardo, para que ele possa dar contextualização jurídica, posição, né, do Ministério Público a respeito, e aí a gente começa um debate. O que você acha? Tudo bem? Acho assim, quanto mais descontraído, mais informal, mais sincero, mais fácil para que todos compreendam e se torne acessível e interessante para quem está escutando. Pode ser? Então, passo a palavra para você, Kátia. Está gravando. Bom, a narrativa é bem essa mesma, né? Assim, a gente, no início do ano, né, Gabriel? Em abril, nós todos fomos surpreendidos por essa lei, por essa nova legislação. Quando a gente viu, eu nem estava em Uberlândia, eu estava fora, e quando a gente viu, essa legislação já estava aprovada no primeiro turno da Câmara Municipal. E aí a gente começou, né, foi alguns Facebook, WhatsApp, e aí começou uma movimentação. Até que a coisa foi ficando mais séria, e essa parte eu vou deixar até para o... Pode falar Bibi? Para o Bibi, como ele é conhecido, Gabriel, né, Cacheta, produtor. Até que o Conselho se reuniu, e essa parte aí, como que foi, vou deixar essa narrativa para ele, mas o fato é que, enquanto Comissão de Cultura, né, então eu tinha duas questões. Uma, enquanto artista, que eu estava vendo essa lei chegar num momento muito complexo, né, do nosso país, assim, de dificuldade até da cultura de
existir, né, de se desenvolver e tal. E como também nós, aí falando como artista do Grupo Pontapé, temos um espaço cultural também que recebe outros grupos e artistas, nós também ficamos bastante preocupados com a lei, no sentido de que ela tolhe o fomento. Assim, nosso primeiro impacto foi esse. E aí eu comecei a falar com algumas pessoas, com outros promotores, com outras pessoas da área, outros advogados, me orientar um pouco também em relação a isso. Mas o fato é que, ao fazer, né, ao Conselho Municipal de Cultura, que é quem reúne a classe artística da cidade, ao Conselho fazer para a OAB um pedido formal para a Comissão de Cultura, para que ela tomasse alguma providência, aí nós pudemos fazer alguma coisa mais concreta, e foi quando eu fiz a representação para o Ministério Público, né, em junho, se não me engano, tá a data lá, mas eu fiz essa representação como presidente da Comissão de Cultura e como artista, enfim, para que o Ministério Público pudesse tomar conhecimento dessa nova legislação, né? Então, esse foi o meu ato, a minha função aqui dentro desse contexto, e aí eu vou deixar, porque realmente o Conselho de Políticas Culturais foi quem absorveu essa demanda e encaminhou, como você disse. Então, bom dia, pessoal. Como foi falado, meu nome é Gabriel. Eu atualmente estou como presidente do Conselho Municipal de Política Cultural. O Conselho é um órgão na esfera municipal que reúne agentes culturais da cidade, fomentadores de cultura, consumidores de cultura e o poder público, né, representantes da Secretaria, da Prefeitura em si, representantes da Secretaria Municipal de Cultura e representantes também da Câmara Municipal. Esse ano, a gente trabalha regularmente com reuniões mensais, ordinárias, de acordo com a demanda, nós fazemos reuniões extraordinárias, e quando, também gostaria de ressaltar que hoje estamos aqui em 5 conselheiros titulares, além de mim, então são pessoas capazes de discutir esse tema tanto quanto eu acho que qualquer um que estivesse aqui estaria representando o Conselho, não é porque eu estou como presidente que eu estou aqui, mas qualquer um desses conselheiros titulares que estão aqui nessa plenária poderiam estar representando o Conselho, isso é importante destacar. Como foi relatado aqui pelos que me antecederam, foi mesmo algo que nos surpreendeu, né? De repente, numa terça-feira, saiu uma matéria, por coincidência, nós tínhamos um conselheiro que estava atento à TV da Câmara, e onde relatou que esse projeto estava sendo aprovado em primeira instância, e aí foi quando ele foi tomar ciência desse projeto e trouxe essa demanda para dentro do Conselho, porque entendemos que aquela era uma instância imediata que se podia fazer uma discussão e tentar conter o avanço desse projeto. É um projeto de lei que o projeto ele é o PL 00504 de 2018. O autor é o vereador Pastor Átila, e o conteúdo dele, ele dispõe sobre a proibição da entrada de crianças e adolescentes em exposições de artes, em exposições de obras de artes e espetáculos que contenham nudismo, pornografia, zoofilia, conteúdo devasso, libertinagem, imoral ou impróprio para a faixa etária,
ainda que com autorização dos pais. Essa é a chamada desse projeto de lei do pastorado. Então, coincidentemente, isso aconteceu numa terça, na quarta-feira nós tínhamos uma reunião. Essa reunião já tinha uma pauta definida. O conselheiro Alexandre Molina solicitou que a gente fizesse uma inversão de pauta, desse uma prioridade, e nós fizemos isso, colocamos essa pauta para ser discutida na reunião na quarta-feira, demos prioridade a essa discussão e já saímos com um indicativo de tentar um diálogo, procurar o autor da lei, procurar os vereadores que foram relatores, para entender como é que era esse processo e entender o porquê de uma lei como essa, principalmente não ter discussão com a classe artística. Primeiro que não se tem entendimento do que é arte. Essa é a primeira coisa. Você coloca expressões artísticas junto com coisas que realmente não deveriam crianças ter acesso. Mas precisa se entender o que realmente é arte. E determinadas classificações dessas colocadas pelo pastor são expressões de arte. Então, não teve nenhum tipo de discussão com a classe artística da cidade. Eu desconfio até que o autor da lei desconhece que na cidade tem uma classe artística que se organiza, que se apresenta, que faça as coisas acontecerem. Não teve diálogo. Ele fechou todas as portas para o nosso diálogo e seguiu com o processo. Então, o processo foi para a segunda instância. Como na Câmara Municipal, os projetos que são aprovados em primeira instância automaticamente são aprovados em segunda instância e viram lei, esse processo já começou a andar. E aí foi então que começamos a procurar outros caminhos. A gente viu que, através de uma discussão, a gente não conseguiria fazer com que esse projeto não fosse para frente. Então, naquele momento, o que a gente fez? A gente fez uma análise jurídica, apresentou essa análise jurídica num pedido de providências por parte da OAB, através da sua Comissão de Cultura. Cobramos também do prefeito municipal da cidade para que ele não sancionasse a lei. Então, ao mesmo tempo que nós mandamos um ofício para a OAB, nós mandamos um ofício para o prefeito municipal e também para o presidente da Câmara. Então, tentamos fazer todas essas comunicações. O presidente da Câmara, ele seguiu o processo, que era a obrigação dele, não tinha o que fazer. O prefeito municipal se isentou da discussão. Ele deu um parecer que entendia que a nossa reivindicação era válida, mas ele não ia... eu não vou lembrar como é que era o termo, mas ele deu o processo como algo ilegítimo, mas ele não ia retirar a proposta. Ele não reconheceu, na verdade, aquela lei, mas no papel ele não fez nada, ele se isentou da discussão. Porque o pastor também é o líder da bancada dele na Câmara. Então, tem a questão política da história. E aí, nós nos deparamos com uma lei que ela não tem aplicabilidade. A Secretaria de Cultura ela não tem, ou a Prefeitura ela não tem como fiscalizar, impõe uma série de regras para que os projetos sejam executados e fere principalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque eu sou produtor de evento, eu já sei muito bem o que eu tenho que apresentar para
o conselho, não é para o conselho tutelar, é para o juizado de criança e adolescente, para permitir que público de 15, 16, 17 anos acesse a meu evento. Eu já sei, já está tudo lá embasado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu faço um festival de música, eu tenho que mostrar quais são as atrações e o que cada atração ela apresenta. E isso já é normal, isso já acontece. Eu sei aonde eu posso ir. Essa lei, ela fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ela rege sobre um estatuto que já existe, que já determina os limites, e pior, o grande discurso do pastor é que a lei é para proteger as famílias. Ele fere o princípio da autonomia da família. Porque a lei fala que, mesmo que o pai e a mãe consente que a criança vá na determinada exposição, ela é proibida, mesmo com o consentimento do pai e da mãe. Então, assim, não tem nada de nada. Ao meu entendimento, fere um estatuto que já existe. O discurso político de família não prevalece, que tira a autonomia da família. E aí a única forma que a gente tem de conter que essa lei ela continue valendo, ela comece essas fiscalizações, que aí é um processo muito complicado, recorrendo a instâncias jurídicas que possam realmente validar o que a gente imagina que seja. Então, nesse momento foi que, quando na prefeitura o processo parou, porque o prefeito se isentou da discussão, a OAB ela deu prosseguimento. Eu acho que esse momento que a gente está aqui agora é um primeiro momento importante para esse desdobramento, que é aonde pode se conter uma lei como essa. Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui nessa mesa, nesse evento, nessa mesa de diálogo, de debate. Quero agradecer a doutora Kátia, que me convidou para participar desse evento e foi a autora da representação ao Ministério Público Federal, na condição de representante da Comissão de Cultura da OAB, que motivou a nossa atuação nesse caso. Agradecer também a professora Nívia Flávia, nossa querida amiga, atuação muito consistente, sempre presente nas pautas de direitos humanos. E dizer o seguinte, pessoal, olha, a representação foi apresentada agora em junho e julho, chegou ao Ministério Público, ela foi distribuída para mim, para o meu gabinete, já em meados de setembro, eu estava de férias, retornei em outubro, foi quando eu tomei conhecimento do caso. Eu não sabia da existência dessa nova lei. Quando eu li o artigo 1º, fala assim, olha, fica proibida a entrada de crianças e adolescentes em exposições de obras de arte e espetáculos que contenham nudismo. A primeira coisa que eu pensei, falei assim, nossa, ainda bem que a Capela Sistina não é Uberlândia, né? Porque senão, tu esquece o turismo aqui. Também fiquei pensando assim, nossa, na minha adolescência, eu adorava, tinha um disco, assim, isso denuncia a idade, né? Falar em LP, disco. Tinha um disco do Nirvana, né? Nevermind, que tinha lá a cena de um bebê nu, embaixo d'água. Achava aquilo bacana pra caramba, com uma nota de dólar sendo fisgada. Pô, cara, aquilo ali também estaria proibido para adolescente lá, de seus 14 anos, curtindo rock and roll. Aí nessas horas você começa a pensar, nossa, a gente está voltando aí para as trevas da Idade Média, né? O que está acontecendo? Mas você tem que respirar, se acalmar
e vamos analisar a questão de forma técnica, de forma jurídica. É o que nós temos que fazer. Eu só consigo compreender o surgimento de uma lei desse tipo nesse contexto de destaque ou de retomada de pautas de valores tradicionais, de valores conservadores. É nesse contexto que essa discussão se impõe, né? Que é o mesmo contexto, mais ou menos, que quer abolir da educação qualquer tipo de discussão sobre questões de gênero, né? Sobre a ótica aí de uma ideologia de gênero, etc. Mas aí refletindo, o mais curioso é que eu percebi o seguinte, que os fundamentos, comparando as questões de gênero com essa questão dos espetáculos, da liberdade artística, os fundamentos acabam sendo opostos, né? Mais ou menos como o Gabriel falou. Lá na questão de gênero, querem abolir da discussão das escolas, questão de gênero, sob a alegação de que tem que ser respeitado o poder familiar. Ou seja, as famílias é que têm que decidir o que é melhor para os seus filhos. O tipo de conteúdo a que eles devem ter acesso, que devem ter contato. Ora, ou seja, o Estado não deve interferir nisso. Cabe aos pais e à família definir. Ok? Em matéria de espetáculos culturais, a lógica era justamente essa. Cabe aos pais, de acordo com artigo 220 da Constituição Federal, de acordo com o ECA, de acordo com a portaria do Ministério da Cultura, cabe aos pais, no exercício do poder familiar, definir o tipo de espetáculo a que seus filhos menores, crianças e adolescentes, vão ter acesso. Sempre foi isso que existiu, essa é a lógica. E sempre funcionou muito bem, nunca teve discussão nenhuma, né, a esse respeito. E aí vem essa lei falando isso, não, o Estado tem que interferir. Sim. Perfeito. E atribui, o mais curioso, atribui esse dever, esse papel de fiscalizar a quem está promovendo o espetáculo, não aos pais. Ou seja, cabe ao Estado interferir no poder familiar, de falar, não, ainda que o senhor ache que é importante visitar a Capela Sistina, eu não vou deixar. Por quê? Porque lá tem uma representação da pessoa nu. Enfim, o argumento é absolutamente contraditório nessas duas lógicas, né? Mas muito bem. Gabriel, eu não tenho dúvida de que a lei é inconstitucional, de que a lei ela é ilegal, também do ponto de vista da norma federal, né? A questão acho que o debate aqui, assim, eu até trouxe, acho que vale a pena, eu vou fazer referência aqui, a nota técnica da PFDC. A PFDC é a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. É o órgão no âmbito do Ministério Público Federal incumbido da defesa dos direitos fundamentais. A defesa dos direitos do cidadão perante o poder público, perante o Estado. A PFDC fica localizada em Brasília, no âmbito da Procuradoria-Geral da República, da PGR, e ela editou, lá em 2017, uma nota técnica, naquele contexto em que uma criança teve contato com um artista nu, vocês vão se recordar desse episódio, lá em São Paulo. Nesse contexto foi editada uma nota técnica, a nota técnica número 11, de 2017, da PFDC. Quem tiver interesse no tema, e aí fica até uma indicação para aprofundar os estudos aí, em monografia, dissertação, sabe? É um tema super interessante, o tema da liberdade de expressão artística. É um tema pouco explorado no Brasil, esse direito fundamental da liberdade de expressão artística, e merece que sejam realizados trabalhos sobre esse assunto. Então fica uma dica aí para quem tiver interesse. Então quem tiver interesse nesse tema, vale a pena depois pesquisar no Google, nota técnica número 11, 2017, da PFDC, que assim, que tá tudo ali. Os argumentos estão todos ali, que demonstram por A mais B por que essa norma é inconstitucional. Assim, vou tentar resumir, porque eu não quero cansá-los aí com argumentos jurídicos, porque eu acho que o foco não deve ser a discussão se é ou não inconstitucional, porque é tão evidente, é tão grotesco o negócio. Mas em resumo, pessoal, do ponto de vista da inconstitucionalidade formal, está muito claro que a competência para legislar sobre esse assunto não é do município, é da União Federal, está lá no artigo 22.
E a União Federal já legislou sobre esse assunto, já regulamentou o artigo 220 da Constituição por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a norma que trata desse assunto. Então o município não tem competência para disciplinar esse tipo de assunto. E aí, diz lá o artigo 220 também, que é a outra norma violada, 220 da Constituição, que deve ser assegurado o acesso de crianças e adolescentes à cultura, que eles vão ser acompanhados pelos pais, que é vedado qualquer tipo de censura, liberdade artística. Essa nota técnica mostra basicamente em que consiste o direito fundamental à liberdade de expressão e, de forma mais específica, a liberdade de expressão artística. Apresenta os seus potenciais, dizendo, olha, é um direito fundamental que deve ter prioridade e que impõe um ônus argumentativo maior sobre outros direitos quando há conflito de direitos, nesses casos. Mas, ao mesmo tempo, também a nota demonstra quais são os limites ao exercício desse direito, a liberdade de expressão artística, a liberdade de expressão em geral e a liberdade de expressão artística em particular, mostrando que não cabe censura, que a responsabilização deve ser a posteriori, né, que não pode haver a supressão do núcleo fundamental desse direito. Enfim, são discussões sobre a abrangência desse direito fundamental. Agora, o que nos interessa particularmente é a regulamentação que o ECA traz sobre esse assunto. E o ECA é muito claro sobre esse assunto, mostrando que em matéria de acesso à cultura, a regra é a adoção da classificação indicativa, né, que, como o próprio nome diz, não é uma classificação obrigatória, cogente, que não gera censura, mas apenas indica para qualquer tipo de obra cultural qual é o público adequado para aquela obra, né? E o ECA confere aos pais, no exercício do poder familiar e devidamente informados da classificação indicativa, a decisão sobre que tipo de obras culturais os seus filhos devem ter acesso ou não. Esse poder é dos pais, não é do Estado, não é do poder público. O máximo que se pode exigir de quem promove ações culturais é informar para que tipo de público aquela obra é adequada. Não cabe a quem promove ações culturais impedir ou contrariar as decisões dos pais. O máximo que o ECA indica, aponta, é que o produtor, a quem organiza o espetáculo, quem promove o espetáculo, não deve permitir a permanência de crianças de até 10 anos desacompanhadas dos pais, né? Mas isso como regra geral. Agora, a decisão cabe aos pais, não cabe nem ao poder público, nem cabe a quem promove a obra cultural, né? E assim, se a gente partisse aí para discussões do ponto de vista criminal, então, em relação aos crimes do Código Penal, em relação aos crimes do ECA, aí é que realmente não cabe nenhum tipo de interferência nesse tipo de caso, sabe? Uma exposição artística ser considerada como obra criminosa, etc. Então, assim, sendo muito franco com todos os senhores, a lei é claramente inconstitucional. Claramente inconstitucional. E como disse o Gabriel, ela também ela não está regulamentada. Então, assim, ela não tem nesse momento eficácia. Mas me preocupa, e eu acho que é isso que preocupa a classe artística, o que em geral se denomina como chilling effect, que é o efeito inibitório, o efeito dissuasório, né? Eu evito de fazer isso porque eu posso ter alguma consequência com aquela lei. Nós, membros do Ministério Público, autoridades em geral, estamos muito preocupados agora com a entrada em vigor da lei de abuso de autoridade. Ainda que a lei contenha lá expressões que limitam a sua aplicação, por exemplo, tem que haver um dolo específico de causar o dano a quem é investigado, etc. Os tipos penais abertos, as expressões abertas que são utilizadas na definição dos crimes, estão gerando nas autoridades públicas que atuam na esfera da persecução penal, delegados, juízes, promotores, essa inibição, esse efeito dissuasório, sabe?
A gente tem visto o juiz falando, olha, eu não vou nunca mais decretar prisão de ninguém, porque eu posso depois ser réu, ser alvo. Né? Eu não vou mais coordenar grandes operações de combate à criminalidade, porque eu posso ser réu, posso ser alvo. Esse é o efeito dissuasório. E é interessante que esse efeito dissuasório, ele é reconhecido em algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, decisões que lidam com a liberdade de expressão. Né? Falando, olha, você não pode impor nenhum tipo de censura, porque vai gerar esse efeito dissuasório. A responsabilização tem que ser a posteriori. Agora, vamos tentar fazer um exercício de alteridade. Vamos tentar entender o que passou pela cabeça dos autores dessa lei. Olha, eu quero proteger a criança e o adolescente de conteúdos que eu julgo impróprios. Como eu disse, quem tem que decidir o que é impróprio ou não para criança e adolescente são os seus responsáveis legais, que são os pais. Né? Agora, se o pai está subordinando a criança a determinadas situações que estão causando algum tipo de dano à criança, a nossa legislação também já tem resposta para isso. Tem lá a possibilidade de perda do poder familiar. O pai e a mãe ficam levando a criança para assistir obras pornográficas o tempo inteiro. Ou a zoofilia, como fala aqui. Né? Ok, o Ministério Público pode ser acionado para poder postular em juízo, eventualmente, a perda do poder familiar. Então a legislação já cuida desses assuntos. Né? Então, assim, mais uma vez, eu não vou me alongar demais em relação a demonstrar a inconstitucionalidade dessa lei. Quem tiver interesse, por favor, dá uma olhadinha depois nessa nota técnica da PFDC. Eu acho que esse espaço ele pode ser mais rico para a gente poder discutir estratégias sobre como lidar com essa lei. Porque, embora a lei, ela, do ponto de vista prático, ela se apresenta como ineficaz pela ausência de regulamentação, ela tem esse efeito dissuasório, esse chilling effect. Então seria interessante a gente, de alguma maneira, suscitar o tema, colocá-lo em evidência e encontrar caminhos, estratégias para poder efetivamente decretar a inconstitucionalidade dessa lei e extingui-la do mundo jurídico. Né? Então é esse o caminho. No nosso procedimento aqui, nós temos um procedimento investigatório, então, do Ministério Público, que foi instaurado a partir da provocação da Comissão de Cultura. Surgiu a ideia de realizarmos uma audiência pública sobre o tema, convidando todos aqueles que têm algum tipo de contato com a temática. Sejam os vereadores que participaram da aprovação dessa lei, sejam os produtores culturais, toda a classe artística, membros do Conselho de Política Cultural, os colegas que atuam no Juizado da Infância e Adolescência, membros do Ministério Público Estadual, membros da magistratura que lidam com o tema, enfim. Então eu coloco para a discussão dos senhores essa primeira ideia de realizarmos uma audiência pública no Ministério Público, talvez data aí já, nossa ideia seria pós-carnaval, já no mês de março do ano que vem, para a gente poder avaliar também como é que foi a evolução dessa lei ao longo de um ano. Quais foram os efeitos concretos que ela gerou? Né? O que se buscava? Tem outras formas de se alcançar aquilo que se buscava com a propositura dessa lei? Né? Então, assim, abrir realmente o debate, fazer aquilo que não aconteceu no processo legislativo e que deveria ter acontecido. Então fica essa ideia. Outras ideias que eu coloco para reflexão dos senhores. Não cabe ao Ministério Público, como órgão de primeira instância, questionar de forma concentrada, de forma abstrata, a inconstitucionalidade de uma lei municipal. A rigor, isso deveria ser feito por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, que é um tipo de ação que é proposta no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Existem algumas pessoas, alguns atores, alguns cargos, alguns órgãos, que têm legitimidade para a propositura dessa ação. A gente aqui no Ministério Público Federal da primeira instância, a gente não tem essa legitimidade. Então não posso questionar no Supremo a inconstitucionalidade dessa norma. Caberia ao Procurador-Geral da República, ou caberia a partidos políticos, ou ao próprio Conselho Federal da OAB,
apresentar essa DPF. No âmbito do Ministério Público Federal, nós temos aí um novo Procurador-Geral da República. Aparentemente, esse tipo de pauta não será priorizada, pelo que a gente entende do que tem sido verbalizado. Então, a gente sugere, a ideia para a discussão dos senhores, a proposta também, é que seja elaborada aí uma representação pela inconstitucionalidade dessa norma, usando justamente os fundamentos aqui da nota técnica, está muito fácil fazer isso, e isso seja levado a outras pessoas que têm legitimidade de questionar isso no Supremo Tribunal Federal. Essa seria a forma mais direta. E aí se conseguir um liminar suspendendo os efeitos dessa lei. É algo, na nossa avaliação, relativamente simples de ser feito. Se encontrando quem assuma esse papel, acho que é fácil fazer. Outro caminho seria questionar de maneira concreta, por meio de uma ação individual, uma ação concreta. Mas para isso acontecer, é preciso que a lei seja utilizada como fundamento de algum tipo de ação aqui na cidade. Por exemplo, chega algum fiscal da prefeitura e aplica uma multa a um produtor cultural ou a uma casa de espetáculo que está promovendo, ou que incorreu naquilo que a lei tenta combater. Né? Nesse caso, o Ministério Público poderá ser acionado, ou mesmo um advogado poderá propor uma ação, usando como fundamento para poder anular a multa, a sanção, justamente a arguição de inconstitucionalidade da norma. Tá? Lembrando apenas o seguinte, que no caso do Ministério Público Federal, para que isso seja levado perante a Justiça Federal, precisaríamos ter a existência de algum interesse federal. Por exemplo, alguma obra que seja patrocinada com recursos federais, ou alguma obra que seja realizada aqui no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia. Fora desses casos, o MPF não consegue atuar nesse tema. Enfim, então assim, eu acho que, se alguém quiser debater fundamentos da inconstitucionalidade da norma, mas eu acho que está tão claro, está tão evidente, que eu acho que a gente podia aproveitar esse tempo muito mais para discutir estratégias do que propriamente fundamentos de inconstitucionalidade dessa norma. Tá bom? É isso aí, gente. Obrigado. Eu estou à disposição para o debate. Obrigada. Aproveitando, então, antes de passar a palavra, depois da sua fala, me vieram algumas inquietações de cunho mais prático, de o que fazer e como fazer. E aí, eu aqui na universidade, sou professora de Direito Constitucional, da Organização do Estado dos Poderes e fiquei algum tempo também na jurisdição constitucional. Então, o controle concentrado é algo que me interessa muito. Mas fiquei pensando, doutor, se não seria mais conveniente pensar nessa declaração de inconstitucionalidade, não no Supremo, mas no TJ, porque da lei. Porque no TJ o parâmetro de constitucionalidade seria a Constituição Estadual. E assim, os fundamentos que eu estou vendo aqui para a arguição de constitucionalidade, com base na nota técnica, seria o artigo 22, que cuida da repartição de competências da Constituição Federal, e o 220, que cuida do direito cultural, que cuida das normas de liberdade de expressão cultural, da Constituição Federal. Então, tendo por parâmetro de constitucionalidade a Constituição Federal, o caminho teria que ser controle concentrado no âmbito Supremo, porque, lembrando aqui das minhas aulas de jurisdição constitucional, para a atuação do TJ, o parâmetro de constitucionalidade teria que ser a Constituição Estadual. Mas a maior parte, eu não analisei a Constituição Estadual, né? São reproduzidas. E aí tem uma discussão no Supremo se tiver reflexa. Sim. E aí, quando tem, entre entrar com a ação no Supremo ou no TJ, o Supremo prefere que seja no TJ. Então, a gente teria uma presunção a favor do TJ. O que, do ponto de vista da mobilização, fica mais fácil. Até pensando em quem levaria. Porque, realmente, se for pensar no Ministério Público Federal, teria que ser pelo PGR. Mas, pensando na OAB, seria mais fácil uma mobilização em termos de OAB estadual do que de OAB federal. E até, se fosse pensar também na utilização de partidos políticos,
né, para conseguir alguém para levar, que é o que tem sido feito nas grandes discussões de direitos fundamentais, pela rede, pelo PSOL, que abraçam esse tipo de demanda, ainda penso que a mobilização estadual seja de um acesso mais simples, mais direto, do que levar isso para Brasília, porque a gente sabe como que tem o escalonamento da ideia de poder. E é mais difícil assim fazer esse abraço, né, um partido te levar. Tem que analisar essa estratégia concretamente. Eu não acompanho mais de perto a jurisprudência aqui do TJ de Minas. Até do meu tempo de advocacia na esfera estadual, eu tenho a impressão que a jurisprudência é mais conservadora, sabe? Eu tenho a impressão que existem precedentes no âmbito do Supremo Tribunal Federal que se encaixariam como uma luva para esse caso. É preciso fazer um estudo realmente técnico para ver, porque assim, o artigo realmente da repartição de competências, isso está lá na Constituição Federal, claramente é ECA federal, é da União, não é do... Então, para mim, seria um fundamento importante de ser abordado. Agora, de fato, até fica uma reivindicação aqui para a UFO, algo que eu admiro muito, que é feito lá no Rio de Janeiro, é a Clínica de Direitos Humanos, lá da UERJ, né, do Daniel Sarmento, exatamente. Sim. Tá aí um excelente caso. Pois é, o Exajup tem feito muito disso. Sim. Assim, não estou falando em postular perante a Corte Interamericana, ainda não precisamos chegar lá. Pois é, dá também. Mas aqui, para poder representar perante lá partidos que queiram tomar a frente desse debate, acho que seria um excelente caso, aí, um case, para começar uma estratégia, sabe, de atuação de direitos humanos aqui na academia. Articulando realmente comissão de cultura com a Exajup. Acho que é um caminho, não sei, tem que fazer uma análise específica mesmo. Também acho que não dá para descartar no TJ, não. Tem que analisar estrategicamente o que é mais interessante. E depois da sua fala também, eu fiquei pensando, assim, como sugestão, não sei como que é a mobilização dos artistas, da diretoria cultural, mas algo que ele falou que é muito significativo, de informar para todos sobre a situação, especialmente para tentar filtrar se houver alguma ação do poder municipal no sentido de cercear ou de sancionar, de coagir algum espetáculo, porque aí a gente tem um caso para controle concreto. Não, controle concreto. E aí poderia ser entrar até com uma ação aqui mesmo, em Uberlândia. Exajup, a própria comissão da OAB pode patrocinar em nome de quem foi autuado. E aí, pensando no macro, pode chegar até um recurso extraordinário que forme um precedente interessante. Que aí sim a gente força o caso a ser analisado, a chegar lá de maneira indireta, mas de uma forma que é mais tranquila. Criando um precedente de primeira instância, na minha avaliação, a lei já perde muito sentido. O primeiro precedente. A gente está sem microfone de mão. De mão não, sem fio. Isso, fala. Aí quem quiser falar. Obrigado. Muito bom dia, eu me chamo Alexandre Molina, sou professor aqui dessa casa, do Instituto de Artes, do curso de graduação em dança. Estou diretor de cultura na instituição, nesse momento, nessa gestão. Represento a universidade no Conselho Municipal de Cultura, junto com os meus demais colegas aqui. Sou artista e produtor cultural. Eu gostaria de saudar os membros da mesa, agradecer pelas colocações feitas até aqui. Bom, eu acho que muita coisa aqui já foi colocada. O Bibi e a Kátia fizeram um histórico de todo o processo, desde que a gente percebeu a movimentação da Câmara de Vereadores para a aprovação dessa legislação. A nossa posição, que já está bem clara no documento, que representa também a posição do Conselho, que é de que todo esse processo de apreciação e aprovação dessa lei, que não considerou em nenhum momento o diálogo com a classe artística e muito menos com o Conselho Municipal de Cultura, órgão inclusive instituído e validado pelo Poder Público Municipal e por lei, garantido por lei, como espaço de interlocução do Poder Público Municipal com a sociedade civil para as questões do campo da cultura. Ou seja, em nenhum momento o Conselho foi acionado para dialogar, para consultar
é bem possível que se houve alguma intenção interessante do ponto de vista da proteção da criança e do adolescente por parte do vereador propositor da lei, se ele tivesse dialogado com o Conselho Municipal, provavelmente não, certamente nós teríamos encontrado um texto mais adequado, mais apropriado para essa lei do que associar a nudez artística com pornografia e zoofilia. Isso é um absurdo, isso é constrangedor para os artistas, isso nos coloca numa situação absolutamente de indisposição com a sociedade civil, porque, obviamente, como uma matéria jornalística ocorreu na época, que para um transeunte ali na Praça Sérgio Pacheco, um pai de família, uma mãe, sei lá, e pergunta: o que você acha dessa lei que proíbe que crianças vejam trabalhos artísticos que tenham nudismo, pornografia, zoofilia? A pessoa fica assustada. Lógico que ela vai dizer: não, mas é isso mesmo, tem que proteger, é um absurdo, não pode acontecer isso. É lógico, nós também achamos que não. Nós, artistas, também achamos que não deve. Não é assim que funciona. Agora, como bem colocou o Ministério Público aqui, nós já aventamos isso, inclusive na discussão do Conselho eu trouxe essa fala muito parecida. Imagina se a Capela Sistina fosse aqui. Né? O tamanho do absurdo que a gente está vendo. Tem um restaurante no centro da cidade que tem 2 chafarizes no seu jardim, que são 2 crianças fazendo xixi. Né? E aí? Será que agora ele vai ter que botar uma plaquinha, vai ter que vestir uma roupa no chafariz por causa disso? É um absurdo. Essa lei é um completo absurdo. A repórter estava falando isso agora. Eu não acredito que nós estamos aqui debatendo esse assunto. Mas, de fato, nós estamos aqui debatendo esse assunto. Eu não sei se o que eu vou trazer aqui se torna um fato concreto, talvez, para uma dessas iniciativas propostas aqui na mesa. Mas, recentemente, enquanto produtor cultural, enquanto artista, eu realizo uma mostra de dança há 5 anos aqui no município, que contou, inclusive, este ano, com o financiamento do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PMIC, que é o mesmo programa que financia também essa ação que está acontecendo aqui hoje. E um dos espetáculos que nós apresentamos, um dos trabalhos que aconteceu na Casa da Cultura, um equipamento cultural do município, durante a ação, que era uma performance de longa duração, que tinha em torno de 2 horas, e ela acontece em looping. A duração completa de cada looping é de 20 minutos, e o artista vai fazendo essa ação dentro de uma das salas expositivas da Casa da Cultura. Em um desses momentos em que ele está fazendo esse ciclo de ações, ele fica nu por alguns minutos, ele está posicionado de costas para a plateia, ele retira completamente a roupa, se senta num banco e continua fazendo a ação. Em seguida, ele coloca toda a roupa novamente e volta desde o início, vai tirando peça por peça até o final. Contabilizando todo o processo, ele deve ficar completamente nu em torno de 12, 10 minutos de costas para a plateia. Muito bem. Quando nós entramos em contato com a Secretaria para solicitar o espaço, e lembrando que outros 3 trabalhos aconteceram nesse mesmo dia, nós preenchemos um formulário, um termo de autorização de uso bem simples, onde a gente descrevia o que ia acontecer, quem eram os responsáveis, e assinamos. Os outros 2 documentos tramitaram tranquilamente, mas esse, dessa performance especificamente, retornou. Nós somos chamados para um diálogo. A secretaria também absolutamente constrangida em ter que chamar a gente para esse diálogo. E a funcionária na época disse: eu estou aqui sendo forçada por um documento legal que não fomos nós que institucionalizamos, que criamos, que me obriga a te chamar aqui agora e dizer que a gente vai ter que fazer um procedimento diferente, porque, de acordo com uma nova lei que foi aprovada, não é possível que a gente tenha esse trabalho acontecendo com acesso livre. Eu disse: bom, mas o acesso ele não é livre, existe uma restrição, uma classificação indicativa, porque há nudez, e a classificação indicativa para nudez de trabalhos artísticos é 16 anos. E ela disse: não, mas a lei agora diz que qualquer trabalho que tenha nudismo, etc., etc., é proibido para menores de 18 anos, mesmo acompanhado dos pais. Então foi produzido um documento, um termo de uso, um termo de autorização de uso, diferente do outro documento, que cita, inclusive, essa lei, e que me responsabiliza totalmente caso algum menor de 18 anos tivesse acesso àquela performance. Isso nos obrigou a colocar uma equipe de produção, desde o início da Casa da Cultura, passando pelos corredores até a porta da sala, para que a nossa equipe filtrasse a passagem de algum possível menor, mesmo que acompanhado dos pais. Aconteceu, alguns menores estiveram lá, nós não pudemos autorizar que eles assistissem à performance. Havia uma garota de 17 anos que ficou muito indignada
por ela não ter conseguido assistir o trabalho, mas nós explicamos o motivo, mostramos o texto da lei, para que ela entendesse que não era um cerceamento nosso da produção, mas que era uma determinação legal do município. O trabalho aconteceu, mas nós tivemos que, de alguma forma, lidar com essa situação de uma maneira bastante constrangedora. Para algumas pessoas, a nossa equipe de produção tinha que dizer: mas você tem quantos anos? A pessoa já tomava logo um susto. Mas como assim? Você quer saber a minha idade? Eu preciso ver a sua identidade, que comprove que você é maior de 18 anos. Isso para um caso ou outro de pessoas que estão aí, digamos assim, com uma vantagem em relação à idade e à sua aparência, a gente teve que fazer essa verificação. Então eu tive que assinar esse documento. Na época, o extrato desse documento foi publicado no Diário Oficial, e lá dizia que eu era totalmente responsável, cumprindo-se as penalidades previstas na lei. Que, se eu não me engano, tem multa, tem detenção, etc, etc. Eu tive que assumir esse risco para a performance poder acontecer e o trabalho artístico não ser prejudicado. Não sei se é um caso possível de ser tomado como, talvez, um exemplo. Não sei se aconteceu outro, não tivemos notícias até o momento, se alguma outra situação aconteceu, mas isso já é algo que está rondando aí a classe artística e deixando a gente apavorado, porque ninguém quer ir para a cadeia, né? E se eu tivesse que abrir mão, se eu tivesse que pagar alguma multa em relação a isso, eu teria que abrir mão do meu patrimônio pessoal para fazer isso, sem estar cometendo crime algum, simplesmente por estar gerando condições como produtor cultural para que um trabalho artístico pudesse acontecer. Então, enfim, eu gostaria de ouvir também a mesa em relação a isso. Obrigado. Muito bom, Xadrez, esse relato. Eu vou pedir depois a sua colaboração. Manda para a gente no Ministério Público a documentação que embasa tudo isso, porque assim, a gente já recebeu alguns relatos, mas eu em reunião com o pessoal lá no MPF, falei: olha, o mais importante é sempre haver registros que a gente possa utilizar como evidências, como provas, né? Então, é importante depois de juntar a documentação, mandar para a gente. Vocês chegaram a sofrer alguma consequência em relação a isso? Não. Ainda não? Não, tá. Porque nós não permitimos que Ok. tivesse acesso. E a amostra já terminou? Já acabou? Tá bom. Mas isso foi assim, na véspera da realização. A gente já estava com receio da ação não poder acontecer. Beleza. Mas aí, com a assinatura desse documento, tudo se resolveu. O que eu acho? Não dá para usar só esse caso, mas ele vai servir como precedente para eventual ação preventiva, mandado de segurança preventivo, por exemplo, no futuro trabalho que for realizado. Olha que interessante. A gente pega tudo isso aí, vou realizar uma obra similar a essa. Mas não quero me submeter a esses constrangimentos. Você vai pegar todo o material e falar: olha, aconteceu dessa forma, mas a norma é inconstitucional por esse motivo, eu quero uma liminar que me desobrigue disso, desse caso. Tá? Dá para fazer. Não acho que é o melhor caso. Não acho que é o melhor caso para conseguir criar uma jurisprudência favorável. Mas é possível pensar alguma coisa nessa linha, tá? Preventiva. A Neiva, depois a Flávia. Desculpa. Tem mais alguém, gente? Só para a gente fazer a inscrição. Professor Humberto, Rodrigo. Bom dia. Flávia, eu coordeno até meados do mês que vem o Exajuc, mas vou continuar lá com todas, com a clínica, né? Como o Leonardo falou, a gente tem uma ideia para ela, porque foi uma demanda que surgiu lá da subcomissão, a gente tem um pensamento para ela, né? Que esperemos conseguir, mas especificamente do que você disse, eu acho a audiência pública um sistema muito bom. Por quê? Porque eu acho que é um momento em que a gente conseguindo que todos os representantes da classe artística participem, para expor o que é que essa lei provoca, né? O que é isso que a gente chama de censura prévia? Que é censurar a liberdade de produzir, de você não querer mais, falar: olha, mas será que eu escrevo isso? Não, mas será que eu represento assim? Mas será que eu posso? E isso é, em si, tolher a liberdade de expressão, porque você não é livre para pensar no que você vai criar. A sua criação acaba. Na hora que você está numa representação, você já pensa, e isso acaba com a arte, né? A arte não dá para ser desse jeito.
Eu acho que é sério, porque então eu acho a audiência pública, particularmente, o melhor sistema, porque faz com que o grupo diga o porquê isso é tão ruim. Vem a fala de quem faz, vem a fala de quem vive, e eu acho que isso é fundamental. Daí sim definir essa estratégia, que é a ideia que a gente sempre trabalha com o processo de assessoramento, não é fazer por, mas é fazer com. Né? É que a classe diga, não é isso, não pode ser assim, nós não queremos desse jeito, isso é censura sim para nós sentimos como censura, e se eu sinto como censura, é censura. E até porque o momento nos pede isso, a gente sabe perfeitamente bem que a arte, ela foi um instrumento de resistência em inúmeros momentos. Cordel na era Vargas, o CPC da UNE na ditadura militar, né? E sei lá, a gente podia lembrar tanta gente aqui fora, né? Que foram, e portanto foram assim, violentamente reprimidos, né? Cruelmente reprimidos. Então esse é um caminho que não pode começar, esse é um caminho que não pode ser traçado. E eu acho que uma audiência pública com a classe artística, a classe jurídica, né? Juntar advogados que também são solidários a essa causa, procuradores, todo mundo que acha que a arte tem que ser livre, a arte precisa ser livre, porque a arte é também resistência. A arte é um dos grandes instrumentos de resistência. Sempre foi e sempre será. Né? A arte é muito mais resistência que direito. A gente não é resistência, a gente é conservação. Então nós preservamos quem resiste, nós preservamos quem revoluciona. Então eu acho que a audiência pública é isso. É esse caminho de que a classe artística, todos os apoiadores possam dizer em alto e muito bom som, não é assim, não será assim, não vai ser desse jeito. Para que isso não evolua, né, gente? Porque isso não é o fim, isso é o princípio, não é? A gente tem tentado, né, ir em todas as estreias que tem na cidade para ver se alguma coisa acontece, e a gente estando ali, temos vivendo episódios dramáticos em muitos sentidos, né? Todo mundo sabe que é uma arte, o grafite da Marielle, o que foi que fizeram, né? A gente foi lá tentar resistir, a gente teve a ameaça de jogar carro em cima de manifestante, a gente ali pensando assim, se acontece isso, é criança, né? Então assim, a parada do orgulho gay teve que ter manifesto para poder acontecer no que vem, senão não ia acontecer, que é uma manifestação artística. Então é isso que a gente está dizendo. Então esse grupo todo precisa estar nessa audiência pública, artistas, advogados, procuradores, quem for, gente, e diga, não será desse jeito, não vamos permitir, nós resistiremos, nós faremos a nossa resistência, nós teremos a arte de denúncia e continuaremos fazendo o nosso trabalho. Então assim, eu fico muito feliz. E assim, é muito importante ter você, Leonardo, para nos ajudar, estar ao nosso lado, como sempre você esteve, para que a gente possa dizer, olha, não será, e capitanear, e ser aquela pessoa que está nos ajudando nessa construção. Então eu acho a sua ideia de audiência pública magnífica, e acho que seria ótimo. Já temos uma ideia que a UFA deve retornar dia 9 de março, que é depois do Carnaval. Seria interessante que fosse do retorno, né, porque acho que é importante ter gente lá, então talvez depois de 9 de março, mas era isso que eu queria dizer. Obrigada, professora. Professor Humberto Cunha? Ai, Luiz Humberto, professor, isso mesmo. Depois o professor Humberto Cunha. Obrigado, bom dia a todos. Meu nome é Luiz Humberto, também como Molina sou da casa, sou professor do curso de teatro aqui da UFO, né? E estamos em cartaz com um espetáculo, né? Chamado Sabino, Memórias de Som e Fúria, a Flávia pôde ver na última semana, né? E criado nesse contexto aí, né? Aliás, essa lei municipal não pode ser vista justamente fora desse contexto, em que a gente tem que voltar a discutir o óbvio, tem que discutir o terraplanismo, né? Então ela está toda envolvida nesse contexto maior, nacional, estadual, de outros óbvios ululantes, como dizia Nelson Rodrigues, né? Que estão voltando, e a gente tem que rediscutir e voltar a convencer as pessoas de importância de determinadas coisas, né? Então, essa nossa peça que toca em questões da ditadura, de tortura, né, dos anos 70, que estamos retomando, é um espetáculo que tem uma cena de nudez, um espetáculo de 1h10, deve ter 5 minutos de uma cena de nudez, né, totalmente de acordo com a narrativa que foi construída, com a construção dos atores, né. E eu, nesse processo, eu estou como produtor, é um projeto, Molina saiu, mas é um projeto de extensão, né,
que a gente está levando para a comunidade, o grupo tem um espaço próprio. Então, é uma ação federal sendo inibida por uma legislação municipal. Né? Um primeiro detalhe importante. Né? Inibida no sentido de, durante o processo de criação, né, juntamente com o elenco, com o diretor de cena, eu sentei, olha, existe essa legislação municipal. Muitos dos atores são professores e tem alunos que gostariam de assistir. Né? Então eu disse para eles, precisavam assistir. Então eu disse para eles, olha, com a cena de nu e a cena de tortura, né, eu nem fui consultar o ECA, não é saber se era 14, 15 ou 16. Né? Existe uma lei municipal que está dizendo que é 18. Então, né, vamos estabelecer por aí, mas sabendo que a gente vai perder esse público de estudantes, que alunos de vocês que não poderão assistir. Né? Então, e tudo isso nesse contexto. Né? Mas uma questão que eu gostaria de deixar para a mesa é se o caminho de questionar isso não seria talvez mais prudente se algum pai se sentisse ferido, né, no seu direito de levar o seu filho, seja esse ou qualquer outro evento, né, não seria um caminho mais do que esperar o fiscal vir multar, né? Será que um pai que se sinta ferido no seu direito, no seu direito diante do Estatuto do Adolescente, né, diante enfim, da Lei Federal de Liberdade de Expressão e Liberdade de Criação Artística, né, não seria um caminho, né, mais interessante fazer esse questionamento? Né? Aliás, assim, então, deixa até o convite para um fiscal ir lá multar a gente, se for o caso. Né? Nós vamos produzir uma multa aí. Né? Obrigada, professor Luiz Humberto. Vamos fazer uma sequência de falas e aí a gente anota aqui. Professor Humberto Cunha, depois professor Rodrigo Vieira. E aí a gente... Não, aí depois é de 3, né? E às vezes tem mais gente. Meus parabéns à mesa. Gostei muito, aprendi muito. Obrigado. Eu gostaria de dar 2 informações. Uma acadêmica, que teve uma aluna minha, que eu orientei em termos de mestrado, que ela fez uma pesquisa sobre essas leis em séries nos âmbitos estaduais. Então, tem replicadas nos âmbitos estaduais muito fortemente. E ela fez esse estudo, e talvez, se vocês quiserem, depois a gente pode... É a Thaisa Ilana. Está disponibilizado no site da Universidade de Fortaleza. Segunda coisa, eu acho que o Rodrigo vai falar disso, mas nós vamos ter... falar do que tu está falando, tu vai falar do que tu está falando. Nós vamos ter um seminário, o Rodrigo vai, para falar só sobre isso. Vai ser pela internet também. Terceira coisa que eu por curiosidade, com o celular na mão, vi que a Constituição de Minas reproduz o artigo 220 da Constituição Federal, que inibe diretamente censura. Então, quer dizer, pode entrar tranquilamente. Agora, a outra coisa que por falar em censura, eu gostaria de dizer que no ambiente construído pela Constituição Federal de 1988, às vezes ser censurado se transforma num prêmio para o artista. E eu acho que a gente, assim, porque todo mundo quer ver a peça censurada, o livro censurado, isso aumenta. E eu acho que a gente não pode cair na inocência de ofertar a mesma coisa para esses políticos que já sabem que essas leis são inconstitucionais. Você só vai aumentar o ibope deles perante quem eles quiseram agradar. Aí eles vão, inclusive, passar por vítima, e a colocação que eu faço é de vocês ponderarem se não é melhor uma desobediência que nem desobediência é. Porque é uma lei absurda em todos os níveis. E, por último, a gente deve abandonar o fetichismo legal. Essa lei foi aprovada por unanimidade, ou é possível convencer a maioria de que cometeu e revogá-la simplesmente? Então, acho que essa é outra estratégia que se pode pensar. Muito obrigada, professor Humberto. Rodrigo.
boa tarde, né? Quase boa tarde já a todos, procurador. Acho que Nelson Rodrigues foi profético, né? Toda nudez será castigada, né? Mas é proibido proibir, né? Então, eu, na verdade, queria rapidamente só parabenizar a organização do evento e como eu queria levar essa mesa lá para Mossoró. E aí vem a parte do meu merchan agora, que é convidá-los, a partir da fala do procurador, achei maravilhoso dizer que ainda falta no Brasil essa atenção mais cuidadosa a esse direito cultural, que é a liberdade de expressão artística. Todo mundo fala direito à liberdade de imprensa, as outras liberdades, liberdade de comunicação, a liberdade de expressão no seu sentido geral, mas essa liberdade de expressão qualificada das artes, ninguém se debruça muito sobre ela. Então, aproveitando esse momento, há mais de um ano, nós lá do DigiCult, que é o grupo de estudos e pesquisas em direito digital e direitos culturais, iniciamos um projeto de pesquisa que tem um marco temporal delimitado. Nós achamos que, a partir de 2016, houve uma espécie de ascensão do conservadorismo no Brasil e que isso teve algum reflexo no campo cultural, principalmente através da instauração de uma espécie de política de insulto ou discurso de ódio contra a arte, mas também contra os trabalhadores da cultura de forma geral. Inclusive, qualificando, né, as várias expressões artísticas da diversidade cultural brasileira, algumas como coisas que só se vê em governos ou estados autoritários, né? É arte degenerada, é arte imprópria, né? É algo que não deve ser visto, né? A arte que deve ser proibida, que é o oposto daquela que nos leva a uma ascensão moral ou social, que é a que nós desejamos, né? Nós não podemos tratar no ambiente democrático a arte dessa forma, né? O que a gente deve permitir é que as pessoas tenham acesso à cultura e a essas expressões para que elas possam fazer por si mesmas essas avaliações. Então, diferentemente de um modelo ou formato tradicional de pesquisa, nós lá no DigiCult elegemos 7 casos para nos debruçarmos sobre ele. Segundo o Observatório das Artes, o número de casos de 2016 para cá ele só aumenta. Nós escolhemos 7 e depois, por conta dos estudantes, são poucos ainda, né? O grupo começou relativamente há um ano, então vimos apenas 5 casos, né? E é impressionante a similitude das violações, né? Todas, né, peças, exposições que tem no conteúdo das obras ou nudez ou discussão sobre questões de gênero, inclusive um dos casos daqui da artista Alessandra Cunha, né, que teve uma obra apreendida no Museu do Marco, no Mato Grosso do Sul, por conta da denúncia dos deputados que se ofenderam por conta do título de uma obra chamada Pedofilia, que exatamente não, segundo os deputados, faria apologia à pedofilia, né? Mas é exatamente o contrário, chama a atenção para o abuso sexual masculino em relação a crianças e adolescentes, né? Quer discutir exatamente assim, chamar a atenção da sociedade para algo relevante, que é justamente o oposto. Em face disso, a artista foi criminalizada, né? E não só ela, como a própria obra, só para citar, mas temos vários exemplos. No Ceará, o caso do artista Ari Areia, o caso da performance do artista Wagner Schwartz, que basicamente, né, estimulou a Procuradoria da República a fazer essa nota técnica, que ela é perfeita, dá todas as respostas para todas as perguntas ignorantes que possam ser feitas, né, e que precisam chegar na sociedade, né, porque o que acontece é que nós estamos perdendo a luta para fake news e deepfake. De forma que esses artistas e essas expressões também sofrem com essas notícias falsas que circulam sobre as suas expressões ou sobre essas exposições, né? Além disso, o caso
do Evangelho segundo Jesus Cristo, Rainha do Céu, né? Que é uma peça que lindíssima, fala sobre a redenção, que é justamente o oposto também, mas incomoda uma atriz trans realizar o papel principal na figura de Cristo. Enfim, poderia citar tantas outras, inúmeras, mas a atenção que nós demos, né? Então, essa atenção ela vai se firmar num livro que os convidados do segundo Encontro Internacional de Direitos Culturais do Semiárido também integraram. Esse livro vai ser lançado ainda agora em dezembro e estará disponível numa licença Creative Commons, ou seja, todos podem ter acesso ao que está os conteúdos, esses debates, né, que nós tentamos trazer a partir desses casos, mas que eles infelizmente estão se repetindo. E aí, por isso que eu ia copiar a fala do Humberto, né? Ia falar do trabalho da Thaís Ilanda, que ela fez esse mapeamento e o levantamento das legislações estaduais, mas que, assim como aqueles processos que redundaram naquelas inúmeras leis que tentaram influir nos planos municipais e estaduais de educação, da impossibilidade da discussão de igualdade de gênero, a mesma estratégia tem sido adotada para replicar esses modelos legislativos, tanto nos estados quanto nos municípios, o que é preocupante. Daí porque a gente precisa de realmente traçar uma estratégia para, pelo menos judicialmente, criar uma espécie de grande precedente, não que não haja, há vários, né, a favor da liberdade de expressão artística, e também, né, afastar esse obscurantismo que coloca a doutrina da proteção integral dos direitos humanos das crianças e adolescentes contra a liberdade de expressão artística. Isso é falso. Isso é tão falso que o próprio ECA, em diversas vezes, fala do acesso à cultura desses sujeitos. E a gente tem que lembrar que a Constituição ela empodera as crianças e os adolescentes, né? Empodera no sentido de colocar como sujeitos participativos que são, apesar do grau de desenvolvimento dessas pessoas, a gente não pode nem tratá-los como mini adultos, mas também não pode colocá-los numa situação de que também certas faixas etárias já têm certas percepções de mundo, já precisa refletir sobre as coisas. Essas pessoas, mesmo nessa fase de amadurecimento, né, distintas, né, cada uma dessas faixas etárias, mas elas têm também suas visões, suas percepções, né, nem deveriam ser colocadas em bolhas ou redondas, também são seres sociais. E numa sociedade democrática a gente tem que saber conviver com as diferenças, com a diversidade, e que, mesmo para dizer, não gosto disso, não vou dar atenção àquilo, não me atrai, mas também eu não vou censurar nem proibir. Quem gosta, assiste, se meu pai autoriza, né? Eu posso ir, mas o que eu não posso ser coagido e condicionado o tempo todo em colocar obrigações e deveres para os artistas que eles não devem ter, né? Porque a arte também, em algum grau, ela, pelo menos algumas expressões se colocam dentro de um viés que tem que incomodar mesmo e tem que discutir certos temas que podem ser considerados socialmente como tabus, né? Mas censurar e proibir nunca, né? Resultado de censura e proibição a gente sabe qual é: perseguição, é morte, é queima de livros, né? É a fogueira, é o sujeito condenado socialmente, né? Então a gente tem muito cuidado com isso. Então, próxima semana em Mossoró, segundo Encontro Internacional de Direitos Culturais do Semiárido, a proteção da liberdade de expressão artística, começa dia 27, com a conferência da professora Sylvie Debs, da Universidade de Estrasburgo, que traça uma das estratégias adotadas no Brasil, exatamente para proteger artistas e escritores perseguidos mundialmente, o conceito de cidades-refúgio. Uma das estratégias, né? Por exemplo, se alguém é perseguido num país por conta de um livro, por conta de uma exposição, uma obra, se criou um sistema de proteção internacional de abrigo em alguns países e algumas cidades, em que essas pessoas podem ser recebidas, alguns até recebem asilo político, ou a cidadania ou a adoção, ou vão viver ou trabalhar em outros locais, e esse projeto seria
responsável por inicialmente recebê-los. Então ela vai falar sobre isso, mas o evento vai debater exatamente o que essa mesa aqui colocou de forma tão perfeita, né? Acontece entre 27 e 29 e é um evento que vai acontecer basicamente todo online, exatamente por conta desses contingenciamentos de verbas que nós lá na UFESA e em geral nas universidades federais sofremos. Mas nem por isso deixamos de realizar e se empenhar, então qualquer um aqui pode participar, tá bom? Agradeço a palavra e a oportunidade aqui de dar essa pequena mensagem, tá bom? Valeu. Obrigada, eu ia te chamar para compor a mesa também, mas eu fiquei assim, falei, ia estar cansado, mas compôs. Obrigada, Rodrigo, pela fala. Tem mais alguém que deseja fazer algum comentário, perguntar ou falar? Senão eu vou passar para o Rubim e a gente encerra com a mesa. Boa tarde, bom dia. Tentar ser bem rápido. Bom, eu não sei, aqui em Uberlândia, nós somos da classe cultural, a gente vive ciclos, momentos, e talvez esteja chegando um outro momento muito importante na nossa trajetória. Digo da classe como um todo. Porque a gente vem tentando, a gente não está conseguindo ser escutado em lugar nenhum. Né? Eu estava na reunião do conselho, onde o Bibi convocou uma extraordinária para falar dessa lei, e a sensação que a gente tem é que a gente está falando só para a gente mesmo. As reuniões acabam sendo uma sessão de terapia, porque as pessoas desabafam, falam, choram, e a partir daí cada um sai na sua vida e a coisa vai piorando cada vez mais para todo mundo. Né? Eu tenho dito aí que eu acho que nós vamos realmente sentir no nosso lombo o bicho pegar de verdade, vai ser agora em 2020. Agora nós vamos começar a sentir o resultado de uma estratégia que está sendo montada em 2019. E aí vai chegar a nossa hora de verdade. E a melhor... como é que diz? A melhor alternativa que a gente teve, a coisa mais... veio a proposta do Dr. Leonardo, dessa audiência pública. Talvez a melhor oportunidade que a gente tenha em anos de se fazer ser ouvido. Nós precisamos entender uma coisa, nós estamos vivendo uma guerra de narrativas. Eu acho que nós, da classe cultural, nós não temos, quem me conhece sabe que eu estou falando isso há 2 anos, nós não temos nos municiado das ferramentas, em termos de argumento, as mais potentes. Hoje aqui, quanto argumento a nosso favor não foram colocados aqui de um ponto de vista jurídico, e como que a gente não se apropria disso. E a gente continua replicando as mesmas atitudes defensivas, em certo caso, outras vezes ofensivas, mas a gente não está conseguindo estabelecer as coisas dentro de um diálogo. Então eu acho que a melhor oportunidade que a gente está tendo aqui, talvez nos últimos 4, 5 anos, de diálogo, é essa que está se apresentando. E nós precisamos adotar uma narrativa, enquanto classe cultural e classe artística de Uberlândia, uma narrativa que seja coerente, uma coisa que nos una. Nós precisamos adotar uma narrativa que nos identifique como um grupo de pessoas, em primeiro lugar, unidos, não divididos. Porque nós vamos sempre mostrar o nosso lado dividido. Nós precisamos mostrar o nosso lado de união. E a segunda coisa que a gente precisa entender, e porque às vezes na ânsia de se defender, a gente se coloca muitas vezes como um opositor, como um inimigo. Nós não somos inimigos de ninguém. Nós somos necessários para a sociedade. Nós estamos aí para ajudar. O Molina falou, se a lei tivesse vindo para o Conselho, o Conselho teria melhorado essa lei, ele teria ajudado essas pessoas que têm essas preocupações a saírem de uma forma mais segura dessa negociação. Né? Nós precisamos mostrar para eles que nós não somos inimigos deles. Que nós, inclusive, nós somos uma potência para ajudá-los na educação dos filhos, mesmo aqueles que não precisam gostar da gente. Nós não estamos aqui para interferir na vida de ninguém. Nós precisamos elevar a nossa vida
e nós estamos aqui enquanto classe cultural aqui de Uberlândia, enquanto usufruímos das verbas públicas, das leis estaduais, das leis municipais, isso tudo aqui passa por análise, por crivo, e isso aqui nós temos uma obrigação legal. Nós somos obrigados a contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Com a nossa cultura, com a nossa arte, que nós devemos desenvolver a sociedade. Essa é a nossa missão. E nós precisamos fazer que as pessoas que não acreditam na gente, acreditem na gente. E nós temos hoje uma grande oportunidade, eu queria dizer isso, nós estamos diante da melhor oportunidade dos últimos anos. E o senhor trouxe isso para a gente. Então, muito obrigado. Obrigada, Nuvem. Doutor, eu posso? Só porque o que eu quero falar é justamente endossar muitas das coisas que você propôs aqui. Acho que a audiência realmente é um momento muito importante. Talvez o momento que a gente vai conseguir, não dar palanque para esse tipo de coisa, mas colocar essa discussão, levar para a sociedade que no senso comum pega essa informação e acha que realmente o filho não tem que ter acesso a isso, e mostrar que não é assim. A expressão artística, a nudez faz parte da expressão artística, ela não tem nada a ver com determinadas classificações que tem nessa lei. Então, eu acho que essa audiência talvez seja esse grande momento para trazer todo mundo para discutir, trazer aqueles que fecham as portas nesse momento, né? Todo momento nós tentamos o diálogo com o autor da lei, o próprio seminário chamou o autor da lei para estar aqui. Em momento algum ele tem dado abertura a essa discussão. Pelo contrário, ele tem feito manobras políticas que prejudicam a discussão. Então, eu acredito que a audiência seja esse grande momento para tirar esse senso comum também, para mostrar realmente a inconstitucionalidade, mas não... Eu entendi a colocação do professor, até porque a gente sentiu isso nas manifestações em redes sociais. O grupo que acolhe essa lei, os evangélicos que seguem o pastor, eles demonizam mesmo. E se você tenta fazer qualquer tipo de discussão, é uma enxurrada de ofensas e manifestações que de certo modo, você fica sem saber se realmente você quer seguir com essa discussão ou você quer ir por vias jurídicas que barra essa lei. Mas eu acredito muito que em algum momento a gente tem que discutir. E a audiência pública talvez seja esse momento de... Olha só, o celular começou a falar com todo mundo aqui. Vamos lá. Outra coisa muito importante é que foi falado aqui no final, amanhã a gente teria a nossa reunião do Conselho, a reunião ordinária, e eu ontem propus que a gente adiasse a reunião ordinária, até porque nós estamos num momento que muitas discussões já foram feitas, está tudo meio que todo mundo finalizando o ano, finalizando as coisas. A Secretaria de Cultura não tem demanda para ser colocada, a classe cultural que está ali representada não tem demanda para ser colocada, mas eu senti que esse momento ia trazer a discussão. Esse momento ia trazer a nossa pauta para preparar essa discussão. Então, assim, nós também estamos já nos organizando para chancelar essas possibilidades que serão apresentadas aqui. Então anotem todos aí na agenda, dia 20 de março.
hoje essa é uma data... É sexta-feira. Eu gosto de audiência pública sexta-feira. E depois eu já não tenho que entregar nada no sábado, então tenho a tarde inteira livre. Sexta-feira, dia 20, às 14 horas, no Ministério Público Federal, vou fazer uma audiência pública nesse procedimento, que foi instaurado a partir da representação da Comissão de Cultura. É o procedimento 122.003.000.728.2019.15. E eu vou contar com a cooperação sempre do ESAJUP, de vocês aqui da mesa, da Comissão de Cultura, para nos indicar pessoas a serem convidadas para a audiência pública. Tá? Os convites devem ser enviados ao longo do mês de janeiro. Então, aproveitem agora até o final do ano, até dia 19 de dezembro, para nos encaminhar, por favor, sugestões de pessoas para quem teriam interesse, teriam interface com o tema, para a gente poder convidar, para poder contribuir. Até por volta do dia 15 de dezembro, nos mandar essas sugestões. Mas eu vou colocar minha assessoria em contato com vocês para poder colher essas sugestões também por e-mail, tá bem? Agora, eu acho que a gente tem que ter como norte o alerta que o professor Humberto fez. É o mais importante. Olha, vejam só, do ponto de vista prático, fático, a eficácia dessa lei é muito limitada. Muito limitada. Ela não está regulamentada, não tem como aplicar multa, não tem nada. Muito limitada. Teve lá uma inibição, constrangimento, que o Alexandre relatou. Agora, o maior efeito que ela pode ter, e talvez tenha sido isso que motivou a legislação, é efeito de natureza política. No próximo ano, tendo em vista a proximidade de eleições. Então, em qualquer estratégia que seja traçada, seja na audiência pública, seja nas ações que vão ser eventualmente propostas, é preciso evitar que o debate... É preciso assegurar que o debate seja técnico, seja jurídico e evitar aquela histeria própria de rede social, debate ideológico. Na audiência pública, realizada no Ministério Público, a gente controla isso. Já vamos fazer esse alerta. Começar a histeria ideológica aqui, vamos cortar a palavra e vamos voltar para o debate técnico. Não dá. Né? Então você tem que ter muito cuidado como conduzir a questão. Eu achei a ideia interessante do professor Luiz Humberto, de tentar abordar a questão sobre a ótica dos pais, de garantir o direito de acesso à cultura do seu filho. Mas depois, com o alerta do professor Humberto, a gente já pensa, olha, eu vou começar a gerar um monte de crítica ao pai que está colocando tá expondo a criança, sabe, expondo o filho, e aí volta aquela discussão ideológica, que é tudo que a gente não quer. Sabe, esse cenário de trevas, um debate raso, de acusação, sabe, que isso não é diálogo, isso não é debate, isso não é. Então, assim, professor Humberto, obrigado pelo seu alerta, ele tem que ser realmente o norte, tem que ter essa diretriz na atuação que vai ter que ser dada em relação a esse assunto, seja na audiência pública, seja nas ações judiciais que vão ser analisadas, vão ser propostas, né? Não é criar palanque para fins políticos em cima desse assunto, não. Tá bem? Eu acho que é isso, gente. Eu estou encerrando por aqui a minha fala. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns por esse evento. Super relevante, super importante. Tá bem? E conto com a colaboração de todos para a nossa audiência pública em março. Não é só mesmo para agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez a mesa, doutor Leonardo, professora Cândice, Gabriel, muito obrigada pela presença de todos vocês. E dizer que é muito importante aqui também, e que é bacana o que vai acontecer agora depois do almoço, da 1h30 às 3h30, que é uma roda de conversa, né, com a professora Flávia, com o professor Humberto, com o professor Marcelo Conrado, que está chegando de viagem, para falar sobre a perspectiva dos direitos culturais, do estudo, da pesquisa, dentro das academias, dentro da universidade. E aí eles vão fazer esse relato de experiência, como que é cada uma dessas questões aqui, na UFO, lá na Unifor, lá na Universidade Federal do Paraná. Então, a gente conta com a presença de vocês e vamos ajudar a divulgar o evento, gente. Obrigada, boa tarde.